Bosman foi criado como cristão e batizado. Ele participava do coral da igreja e do grupo de jovens, e seu antigo pastor disse que ele ainda mantinha sua fé. Está curioso, curiosa com essa história? Está querendo saber um pouco mais de como era a vida cristã do grande Pantera Negra? Então fica com a gente, não sai do vídeo, porque eu me emocionei ao fazer buscas e ao estudar para trazer para você mais sobre a vida cristã do grande rei T'Challa. Você está interessado, interessada nisso? Então eu quero te pedir, família abençoada, para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo que está bem bacana e deixe o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para nós. Vamos para o vídeo. Bosman disse que orou para ser o Pantera Negra. Ele pediu a Deus esse papel. Antes de ser o grande protagonista da Marvel, ele clamou ao grande protagonista dos céus, Jesus Cristo. Ele era submisso ao Rei dos Reis, você sabia disso? Primeiro, dando honra ao Criador, meus ancestrais, em cujos ombros eu estou. Suas lições continuam a me guiar e iluminar até hoje. Tem sido muito pessoal ver as crianças tendo essa experiência. Para mim, eu diria... Bem, sabe, tem duas criancinhas, Ian e Taylor, que, bem, faleceram de câncer. E durante nossas filmagens, eu estava me comunicando com elas. E eu sabia que eram terminais. E, bem, o que elas e seus pais me disseram é que estavam aguentando firme até esse filme sair. E de certo modo, você ouvir isso e diz: uau, isso é tipo, bem, eu preciso acordar, ir para academia, ir para o trabalho. Eu preciso aprender essas falas, treinar esse sotaque e ver a dedicação de todos os meus colegas de elenco e saber que tudo isso vai ser muito significativo para as crianças, mas isso é uma experiência enobrecedora. É difícil acreditar que isso seja tão significante. Mas vendo como o mundo tem dado importância a isso e como esse movimento tem criado vida própria, eu percebi a expectativa por algo ótimo. E, sabe, eu me lembrando da minha infância esperando pelo Natal, esperando pelo aniversário, esperando por um brinquedo que eu poderia brincar, ou um videogame. Aqueles momentos eram importantes para mim. O que me trouxe de volta à infância. Isso para sentir a expectativa desses garotos pela estreia desse filme. E quando eu descobri que eles... Sim, significa muito para mim. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, você já sabe que o grande ator Chadwick Boseman faleceu aos 43 anos. Ele, mais conhecido por interpretar o grande herói da Marvel, o Pantera Negra, também interpretou grandes ícones como James Brown e o advogado dos direitos civis Marshall. Ele nos deixou vítima de um câncer de cólon. Mas o que talvez você não saiba é que esse era um homem de fé, um homem que levava os valores cristãos juntamente com sua carreira. Atuante na igreja. Chadwick era um jovem atuante em sua igreja e também em sua comunidade. O seu antigo pastor dizia
que se lembrava dele não só cantando no coral e atuando no teatro e em muitas outras áreas artísticas, mas também atuando nas ruas e na comunidade local. Realmente, ele era alguém que fazia a diferença na igreja da qual fazia parte. Gratidão. Chadwick também era muito grato. Em um evento em que Denzel Washington estava sendo homenageado, ele tomou a palavra e agradeceu por ter sido ajudado quando precisou ir estudar em Oxford. Isso mesmo, Denzel Washington ajudou a ele financeiramente e ele era muito grato e sempre reconhecia isso. Uma das características importantes do grande Pantera Negra, do rei T'Challa, era a gratidão. Ele era um cristão grato. Fé. Boseman falou de fé em seu discurso de formatura. Ele disse que nós devemos crer em Deus em nossas vidas e, inclusive, citou o livro do profeta Jeremias. Uma frase de fé que ficou famosa de Chadwick Boseman foi: primeiro honrando o Criador e depois os meus ancestrais, nos quais dos ombros estou. Ele era um homem de muita fé e sempre estava declarando a sua fé. Propósito. Ele usou seu próprio exemplo para dizer aos formandos que se agarrassem a princípios e padrões como os que aprenderam na escola historicamente negra. Abre aspas. Às vezes, você precisa sentir a dor e a pontada da derrota para ativar a verdadeira paixão e propósito que Deus predestinou dentro de você. E ele disse sob aplausos: Deus diz em Jeremias: eu conheço os planos que tenho para você, planos para prosperar e não prejudicar você, planos para lhe dar esperança e um futuro. Ele exortou os alunos formados a se concentrarem em seu propósito, em vez de em uma carreira ou trabalho específico, e seguir os caminhos mais difíceis da vida. Quando ousei desafiar o sistema que nos relegaria às vítimas e aos estereótipos, sem antecedentes históricos claros, sem esperanças ou talentos, quando questionei esse método de representação, um caminho diferente se abriu para mim, o caminho para o meu destino. Quando Deus tem algo para você, não importa quem ou o que se opõe, Deus afastará alguém que está segurando você em uma porta e colocará alguém que abrirá para você a porta, se isso for de Deus para a sua vida. Quando Pantera Negra estreou, os membros das igrejas negras foram os primeiros a verem o filme. Em todo o país, de Virgínia a Chicago e Califórnia, eles compareceram aos cinemas e a todas as exibições, e vestiram seus trajes africanos favoritos para verem o super-herói que se parecia com eles. A história do Pantera Negra realmente foi muito linda. E eu não diria que foi uma história linda, mas eu diria que ainda é, porque ele deixou um legado. E eu quero ir para o final desse vídeo dizendo um pouco sobre esse legado. O legado de alguém negro, de alguém que representava pessoas diferentes em um papel de protagonista e de super-herói. Mas é interessante notarmos que por trás deste homem negro, deste homem que carregava os seus ancestrais em suas falas e em suas ações, o grande rei T'Challa era inspirado também no grande rei dos reis, Jesus Cristo. O jovem Chadwick, o menino Chadwick, foi criado dentro da igreja, se batizou e, em suas falas, há um grande teor de pertencimento. Ele foi criado numa comunidade, como ele mesmo dizia, uma grande família. Ele foi criado numa comunidade cristã, que o inspirou a colocar no grande protagonista de O Pantera Negra e em diversos outros, não só uma luta racial, não só uma luta civil, uma luta social, não só uma luta civil, uma luta social, mas também o teor cristão de tudo isso. Porque afinal de contas, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
porque eu venci o mundo. Chadwick foi um homem de bom ânimo. O Pantera Negra passou sempre essa mensagem para as crianças e ainda passa: que você, mesmo sendo diferente, não desista dos seus sonhos, dos seus propósitos. Continue firme neste propósito, porque você vai chegar lá. Interessante notarmos um homem que viveu apenas 43 anos, mas deixou um legado incrível. E eu quis fazer esse vídeo novamente para inspirar você, que é cristão, que é cristã. No mundo em que muitas vezes nós somos taxados, ele achava no cristianismo uma maneira também de trazer a cultura negra como algo importante, porque afinal de contas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é racista. Deus não faz acepção de pessoas. Como podemos dizer obrigado pelos reis e rainhas que você criou, os super-heróis que você inspirou, as crianças negras que sonharão mais por sua causa, sua representação, seu poder, sua bela cor preta. E agora sabemos o quão forte você realmente era. Mais forte do que a Marvel, mais forte do que o Vibranium. Você, criando para nós o seu legado enquanto lutava por sua vida. É isso aí, família abençoada. Quero deixar com vocês esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam e compartilhem. Eu já tinha feito antes, eu vou deixar nos cards, um vídeo menor, logo que eu fiquei sabendo da morte do nosso querido irmão Chadwick Boseman. Mas, independente desse vídeo, eu quis fazer esse aqui com uma pesquisa um pouco mais aprofundada e dando um pouco mais de trabalho, porque eu quero inspirar você a continuar. Assim como o grande Pantera Negra tem inspirado gerações na Marvel, de nerds, de pessoas fãs de quadrinhos e de cinema, você também pode se inspirar como um cristão, porque a base de tudo na vida de Chadwick Boseman era a palavra de Deus. Não foi legal? Você gostou de saber disso? Você achou bacana ficar sabendo o quanto Cristo foi importante na vida desse homem? Então, se você quer que essa série continue, que a gente fale mais sobre outros importantes da cena pop, mas que na verdade são cristãos e têm uma base em Cristo, deixa aí no seu comentário, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e, se você quiser, porque aqui nesse canal quem manda é você, nós faremos outros vídeos como esses, pesquisando a vida de grandes ícones do pop, da música, do cinema, seja lá do que for, pessoas conhecidas que talvez você não saiba, talvez você seja fã dessa pessoa, você ache bem bacana os princípios dessa pessoa, mas não sabe, são princípios cristãos. Um grande abraço, fica com Deus, família abençoada!